Cara, esse Mangekyo Sharingan da Sarada tá dando o que falar. E não é só por ela ter despertado logo agora, mas por conta dos padrões dos triângulos em seu olho. E sim, galera, é exatamente isso que tem a ver com o Hagoromo. E inclusive ser o próprio doujutsu dele. Mas é aquilo, sempre tem um porém. No entanto, isso também explica como a Sarada pode evoluir o seu Sharingan. Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, galera, todos nós vimos que o padrão do Mangekyo da Sarada foi totalmente diferente do que já vimos. Na verdade, é isso que acontece. Cada Uchiha que já despertou a evolução do Sharingan, todos eles tinham seus próprios padrões do Mangekyo. No entanto, a Sarada é completamente diferente, porque como eu falei aqui pra vocês, tem a parte dos símbolos, junto ao Hagoromo. E ainda tem também a semelhança do Mangekyo dela com o Doujutsu do Ishiki, que agora é o Kawaki que possui tal poder. Mas já adianto que vamos por etapa, para entender melhor. E cara, se começou a acompanhar agora o mangá por conta dos eventos atuais, saiba que é só análise teórica, mas também já adianto que tem coisas que fazem a gente perceber o que o Kishimoto tá tentando fazer, justamente trazer um pouco mais sobre o Hagoromo na história. E a nossa ideia sobre o despertar da Sarada e ainda dela não cair nos encantos da Hada era por causa do Sasuke ter sido a reencarnação de Indra, o que até fazia sentido. Porém, essa teoria caiu por terra, quando o Sasuke neste mangá de agora mostrou pra nós que ele caiu no poder da reescrita mental. Porque se esse fosse o ponto da Sarada ser imune por causa do Sasuke, então logo o Uchiha também não deveria ter sido pego nesta onda da onipotência. Mas já existe uma nova teoria, não aqui e sim do Japinhas. Eu tava rondando pela internet até que eu deparei com um comentário, onde os caras disseram que talvez a Sarada e a Sumire não caiam nos encantos da Hada por conta delas serem apaixonadas por um outro Otsutsuki. E por isso também que elas não caíram no poder da reescrita mental dela. Afinal, o Boruto agora também é um desses seres. E é óbvio que eu tive que traduzir, porque não entendo nada de japonês. Mas eu achei sem sentido. Mas comentem aí o que vocês acharam dessa teoria deles, porque até agora não houve nenhuma explicação. E logo agora a Sarada teve até a evolução mostrando a nova forma do Sharingan dela, que galera, é muito diferente dos outros, mas é por isso que as coisas começam a melhorar, e inclusive ter um sentido do porquê os olhos da Sarada ser o sol. Porque nós também sabemos que terá hora que o Kishimoto vai explicar sobre o Mangekyo da Sarada. Inclusive tem a parte que nós vamos falar sobre a evolução dela para o Rinnegan, que é exatamente o ponto onde ela não precisa de nenhuma combinação para ter esse doujutsu. Mas o primeiro ponto aqui é a parada desses símbolos, que quem participou do outro vídeo que eu fiz sabe do que se trata. Porque como podem ver, abaixo do Hagoromo possui esses símbolos, que é de fato semelhante ao Mangekyo da Sarada. Porém, como pode ver também outros símbolos em voltas. Mas aí já é outro caso à parte. E olha só isso, galera. Isso aqui só apareceu na parte do poder da criação de todas as coisas, que o Hagoromo utilizou para dividir o 10 caudas. E nisso nasceu as 9 bestas de caudas, que inclusive um dos poderes do Hagoromo bate com o da Ida, que no caso é o poder do Shibai Otsutsuki, que será crucial para Sarada. E como já podemos ver aqui, o Kishimoto pode explicar o formato do Mangekyo Sharingan da Sarada a partir desses símbolos e de outros por aí. Porém envolve mais coisas, porque sabemos que não tem a ver somente com os símbolos, como também o olho dela tem a ver com o sol, sendo jogando o Boruto a lua e o Mangekyo Sharingan da Sarada o sol. Tanto que nesse fator a Uchiha teria que ter mais controle do próprio poder dela do que a Ida. Porque considerando que a Sarada irá desfazer o que a Hada fez, ela teria que ter um controle imenso do chakra dela. E isso é um ponto bem interessante de se notar, porque exigiria um poder imenso da Sarada. Mas como mostrado em Boruto 80, isso já está sendo planejado. Tanto é, galera, que quando eu comentei aqui com vocês sobre os símbolos e tudo mais, sobre o Sharingan da Sarada, uma pessoa comentou que o Mangekyo Sharingan dela possa ser do próprio Hagoromo. Mas a gente sabe que nenhum Uchiha desperta o mesmo Mangekyo. Porém, é aqui que a gente tem dois fatores importantes sobre o Hagoromo, que indo ver a fundo a história dele foi mostrado os poderes dele, como também uma quebra no meio de um certo poder específico, que só os Uchihas possuem, que no caso o Sharingan até aqui tá normal, e ele despertou o Sharingan da mesma forma dos Uchihas, através de um trauma. Porém, vejam só isso, ele também conseguiu o Susanoo. Mas é aqui que a história fica interessante, porque para ter o Susanoo é necessário ter o Mangekyo Sharingan. Inclusive, o Hagoromo despertou este olho. Porém, galera, nunca, repito, nunca foi mostrado este olho na obra. O Kishimoto sequer mostrou como era o padrão do Mangekyo, do Hagoromo. E até hoje não foi revelado. E como visto, o cara também teve o Rinnegan, isso após quase matar o seu irmão.
Mas vejam se isso faz sentido pra vocês. Do Kishimoto nunca ter sequer mostrado como era o Mangekyou do Hagoromo, e agora passar para Sarada. E não é só isso, o segundo ponto sobre isso é que a história está voltada para os outros Otsukis, e qualquer Mangekyou terá que ter o poder insano para bater de frente com eles. E já se tratando de ser do Hagoromo, que também era um Otsutsuki, então o Kishimoto estaria dando a Sarada um Mangekyou de um deus da época de Naruto. E desta forma mostrando através da Sarada como eram os verdadeiros poderes do Hagoromo. E a forma como isso é possível é por conta do contato do Hagoromo com o Sasuke, onde aqui o Kishimoto pode explicar de uma forma que o próprio Hagoromo passou tal poder para a próxima geração a partir do Sasuke, sendo a Sarada que veio a possuir tal poder. E já o Rinnegan ela pode ter também, já que estamos falando dela ter o Mangekyou do Hagoromo. Então logo isso significa que ela não precisa de nenhuma combinação para despertar o Rinnegan. Só que diferente dos outros, a Sarada, galera, poderá usar o Sharingan normal, o Mangekyou e depois o Rinnegan, e ainda assim voltar para o olho dela normal, assim como Madara fez na Guerra Ninja. E galera, como falei pra vocês, o Hagoromo teve de fato o Mangekyou. Não é à toa que ele conseguiu uma Node de chakra, que só tem este Susanoo quando o Uchiha desperta o Mangekyou. Já no caso da Sarada, ela já pode ter o Susanoo. Mas isso é uma técnica meio que avançada. Porém, como o rumo do anime de Boruto tá indo, então o Susanoo não é mais igual antigamente. Aquela coisa de se espantar. Afinal, os caras estão ficando muito apelões em Boruto. Por exemplo, o Jigen ultrapassou a barreira do Susanoo e sentou a bicuda no peito do Sasuke. E agora imagina o quão forte que o Aki vai ser, sendo o receptáculo dele, no caso do Ishiki. Porque o moleque vai ter uma força muito roubada também, e possivelmente faria o mesmo que o Jigen fez nessa cena aqui. Cara, eu não posso negar o fato de quando a Sarada despertar o Susanoo no mangá, geral vai pirar, disso não tem dúvida, porque até o Mangekyou a gente ficou surtado, imagina o Susanoo dela. E agora que entramos na última parte aqui, que é sobre a Sarada ter o poder do reverse, do poder da Ada. E sim, galera, é totalmente possível do Kishimoto dar este triunfo pra Sarada. Afinal, em Naruto mesmo, teve personagens que mostraram um poder gigantesco que ninguém imaginava, que recebeu destaque. Por exemplo, o Gai. Ele desceu a porrada no Madara na forma Rikudou. E se ele, que não era o Sasuke, a turminha de Naruto, o Kishimoto deu esse destaque, então em Boruto, de fato, o Kishimoto tem muito mais pra mostrar pra gente sobre a Sarada. E ainda, não tem como ela ter um poder roubado, sem o Kishimoto ter uma explicação, ou fazer uma ligação dela com algo do passado. Porque imaginem que a Sarada sai em busca sobre o seu poder, e encontra algo relacionado ao Hagoromo. E assim levanta aquela história dos poderes dela sobre o Mangekyou, que nunca foi mostrado, mas que foi dito, o cara também pode manipular a realidade, sobre se tratando do deus em Naruto. Ela também pode reverter o Shinjutsu da onipotência. E cara, não me espanta nem um pouco o Kishimoto fazer isso com a Sarada, porque desta forma seria um baita de um destaque. Vocês têm até direito de discordar, mas não pode negar o fato que isso seria interessante pra caramba mesmo. Porque se parar pra pensar, tem esses símbolos aqui, onde já mostrei pra vocês, e tem outros que a galera estão teorizando sobre a posição de outros Otsukis da lua, onde é mostrado os símbolos. Bom, tem tudo isso para ser envolvido, porque como teorizado, o olho da Ada era a lua, e estava no formato do clã, que inclusive eu fiz a teoria que a Ada poderia ter o DNA de um outro Otsutsuki, sem saber que seria mostrado um outro ser. E realmente foi isso que aconteceu, e cara, nessa teoria me chamaram de doido, que a Ada jamais teria o DNA de um outro Otsutsuki. E olha, ela não tem só isso, e sim o poder de um deus. Então, meus amigos, a loucura de verdade eu deixo nas mãos do mestre Kishimoto, e o resto eu só teorizo. 99% dá errado, mas 1% tá valendo. Bom, eu acredito que a Sarada tem a ver com os outros Otsukis, mas a pergunta que não quer calar é: como isso seria possível? Bom, a única resposta é o Sasuke, que fez contato com o Hagoromo. E infelizmente também chegamos ao fim de mais o conteúdo. E pra você que ficou até aqui, já sabe, né? Se ainda está aqui, já está convidado a se tornar um membro aqui do canal, porque também estou te esperando nos próximos conteúdos. Por isso, valeu e até breve. Fui!